Hamas. Quem é Hamas? O grupo terrorista que iniciou a guerra contra Israel neste ano. Mas antes desse ataque já existiam vários outros, como a onda de ataques suicidas a ônibus, restaurantes e casas noturnas israelenses nas décadas de 90 e 2000. Assim como, há alguns anos atrás, que foram arremessados diversos foguetes contra cidades israelenses e a escavação de túneis para se infiltrar em Israel com o objetivo de cometer ataques terroristas para servir como inspiração para outros ataques terroristas individuais. Mas afinal, quem é o Hamas? Como ele começou e como ele chegou ao poder? Tudo começou em Gaza, uma faixa de 25 milhas de comprimento ao sudoeste de Israel, com uma população de quase 2 milhões. Muitas pessoas confundem o Hamas com o Fatah, que tem uma pequena diferença. Fatah, para quem não sabe, é conhecido como Movimento de Libertação Nacional da Palestina. Já o Hamas em si é um movimento de resistência islâmica fundamentalista reconhecido como uma organização terrorista por países como o EUA, Canadá e União Europeia. Seu objetivo é destruir Israel ou a entidade sionista e criar um Estado palestino islâmico independente em seu lugar. O Hamas considera esta região da Palestina se estendendo do Mar Mediterrâneo a oeste até o Rio Jordão a leste. Em outras palavras, todo o Estado de Israel, não apenas os territórios disputados da Cisjordânia e Gaza. Portanto, o Hamas se refere a qualquer presença israelense na região como uma ocupação. Mas antes de falarmos mais sobre o Hamas, há outro grupo sobre o qual precisamos falar. Veja, o Hamas não é a única organização que deseja ser um Estado palestino independente. Eles são, na verdade, uma adição relativamente recente à mistura. Também existe o Fatah, que foi fundado em 1959 e liderado por Yasser Arafat. Durante as primeiras décadas de sua existência, ele funcionou tanto como uma organização terrorista nacionalista, quanto mais tarde como um partido político com uma ala armada que às vezes ainda se envolve em terrorismo. É o partido político dominante na Cisjordânia e até uma década atrás, em Gaza. Agora, o Fatah é a maior facção da OLP, ou Organização para a Libertação da Palestina. A linha entre o Fatah e a OLP é um tanto turva, mas, para nossos propósitos, nos concentraremos principalmente em discutir o Fatah, embora muito do que dissermos se aplique à OLP como um todo. A maioria dos governos ocidentais considerava o Fatah e sua organização guarda-chuva, a OLP, como um grupo terrorista, pelo menos até 1991. Alguns anos antes, em 1988, a OLP havia renunciado oficialmente à violência, pelo menos publicamente, reconhecendo o direito de existência de Israel e concordado em negociar. A violência, no entanto, não parou totalmente. Mas as negociações de paz começaram e o EUA e a ONU decidiram não classificar mais a OLP, que incluía o Fatah, como uma organização terrorista. Hoje, essa ainda é uma das principais diferenças entre o Hamas e o Fatah. O Fatah e a autoridade palestina na Cisjordânia, em geral, estiveram dispostos a negociar algum tipo de compromisso com Israel, enquanto o Hamas, não tanto. Em vez disso, o Hamas se concentra em destruir Israel e seu povo como parte da criação de um Estado islâmico independente em toda a terra. Mas vamos voltar atrás. De onde veio o Hamas e como uma organização terrorista chegou ao poder em Gaza? O Hamas foi estabelecido no final dos anos 1980, mas a ideologia que eventualmente levaria ao Hamas estava se desenvolvendo há décadas. Lá atrás, em 1928, um professor egípcio chamado Hassan al-Banna decidiu agir contra o que via como dois grandes males da sociedade árabe: a falta de serviços sociais como caridade e educação e a secularização ocidental devido ao imperialismo europeu. Ele começou uma organização islâmica sunita chamada Irmandade Muçulmana, que estabeleceu serviços sociais desesperadamente necessários. Bastante rápido, a Irmandade Muçulmana ganhou grande popularidade devido ao seu trabalho para o público e se espalhou para outros países árabes. No entanto, o objetivo principal da Irmandade Muçulmana era deter a influência da secularização nos países muçulmanos e criar uma sociedade governada
por uma interpretação fundamentalista estrita do Alcorão e da lei islâmica da Sharia. Portanto, eles usaram sua rede de serviços sociais para espalhar essa mensagem, bem como para encorajar o ativismo político entre os membros. Isso foi tudo bastante pacífico, pelo menos no início. Nos anos 1940, o movimento estava focado em ganhar mais poder político, inclusive derrubando os governos seculares existentes. Eles recorreram à violência, bombardeando prédios e assassinando líderes árabes. Mas, à medida que ganhavam mais poder e influência, alguns dos governos árabes mais seculares começaram a trabalhar para derrubar a Irmandade Muçulmana. Isso foi especialmente verdade no Egito, onde o movimento havia começado e era mais popular. Em 1954, a Irmandade Muçulmana tentou e falhou em assassinar o presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser. O governo prendeu milhares de membros da Irmandade Muçulmana, o que enfraqueceu a organização. O movimento ficou menos ativo por cerca de uma década. Em seguida, em 1970, o recém-eleito presidente egípcio Anwar Sadat libertou os líderes da Irmandade Muçulmana que estavam presos e começaram a reconstruir o movimento. Desta vez, no entanto, a linha oficial deles era que eles se opunham à violência e estavam focados em fornecer serviços sociais. No entanto, eles ainda estavam comprometidos em estabelecer uma sociedade governada por uma forma fundamentalista do Islã. Na década de 1980, países árabes ao redor do mundo estavam voltando do secularismo para a religião, alguns até para o fundamentalismo. A Irmandade Muçulmana estava passando por um grande renascimento e começou a ressuscitar seus planos para tomar o poder politicamente. Naturalmente, tudo isso também afetou os palestinos. Na década de 1980, a Irmandade Muçulmana já operava em Gaza, na Cisjordânia, onde ajudou a construir mesquitas e fornecer serviços como empréstimos e caridade. Mas, em 1987, o líder religioso Sheikh Ahmed Yassin tomou uma medida que mudaria o cenário para sempre. Ele uniu a presença da Irmandade Muçulmana em Gaza em um novo movimento, o Hamas. Assim como o Fatah, o objetivo do movimento era estabelecer um Estado palestino independente. No entanto, ao contrário do Fatah, eles usaram a religião para apoiar suas ideias e queriam que o Estado fosse governado por uma doutrina islâmica fundamentalista. Ainda assim, de acordo com a historiadora Anita Shapira, as atividades do Hamas inicialmente se concentraram em fornecer serviços sociais e educação. Eles acreditavam no objetivo final de destruir Israel e seus judeus, mas não achavam que era a hora certa para fazer isso ainda. Eles falavam sobre manter a integridade, evitar a corrupção e manter proibições religiosas como o consumo de álcool. Até mesmo o governo israelense achou que isso parecia bom e, inicialmente, eles realmente apoiaram o Hamas, apesar de seu antissemitismo evidente. Eles pensaram que se o Hamas ganhasse poder, o Fatah poderia se tornar mais fraco e, no geral, haveria menos risco de violência em relação a Israel. Como veremos em breve, no entanto, eles estavam errados. Ainda naquele mesmo mês, dezembro de 1987, um movimento palestino de base de manifestações acendeu uma revolta conhecida como a Primeira Intifada. Começou com manifestantes palestinos lançando pedras e coquetéis Molotov, mas logo escalou para ataques terroristas coordenados com armas de fogo, granadas e outros explosivos. A Primeira Intifada foi principalmente orquestrada pelo Fatah, mas alguns dos terroristas que participaram da Intifada eram também membros desse novo grupo, o Hamas, e convenceram seu líder, Ahmed Yassin, de que ele estava errado em esperar para iniciar uma guerra santa. Era a hora de destruir Israel e seus judeus, não através da disseminação de sua doutrina, recrutando membros, mas sim através da violência. Apesar da intifada em curso, o governo palestino, liderado pelo Fatah, estava fazendo movimentos para tentar negociar com Israel. Mas o Hamas se opôs a qualquer tipo de compromisso, especialmente um que permitisse a existência de Israel, e eles desaprovaram fortemente o plano do Fatah de criar um Estado palestino secular. Em 1988, o Hamas oficialmente codificou sua carta,
que declarava claramente sua posição. De acordo com a carta, os inimigos sionistas controlavam tudo, desde a mídia mundial até as revoluções francesa e comunista, até as Nações Unidas. Eles acreditavam que Israel era apenas o começo e, em breve, os judeus dominariam o mundo inteiro. Portanto, o antissemitismo e a oposição à existência de Israel sempre foram parte central da filosofia do Hamas. Eles simplesmente não agiram imediatamente sobre isso. Mas quando a primeira intifada estava a pleno vapor, eles já estavam usando o terrorismo para alcançar seus objetivos. A primeira intifada finalmente terminou em 1993. Mais de 1.000 palestinos foram mortos pelas forças israelenses tentando reprimir a revolta, e cerca de 150 israelenses foram mortos em ataques palestinos. A revolta terminou quando Israel e a OLP, liderada pelo Fatah, assinaram um conjunto de acordos conhecidos como Acordos de Oslo. Os acordos tinham como objetivo encerrar a violência e iniciar uma série de negociações que eventualmente levariam a 2 estados independentes separados, um para os judeus e outro para os palestinos. Mas isso não significou o fim do terrorismo. Como você pode imaginar, o Hamas não estava exatamente a bordo com essa ideia. Ao longo dos anos 90, o Hamas realizou uma onda de ataques suicidas em Israel, matando mais de 200 cidadãos israelenses. Chegou ao ponto em que era assustador para os israelenses fazerem coisas rotineiras, como pegar um ônibus ou fazer compras no supermercado com medo de serem explodidos. Em menos de 2 décadas, o Hamas havia passado de um movimento que fornecia serviços sociais enquanto acreditava que uma guerra santa destruiria Israel em algum momento no futuro, para um movimento que estava matando ativamente o maior número possível de civis israelenses. Por muitas razões, o terrorismo contínuo, entre outras, as negociações entre Israel e o governo palestino eventualmente fracassaram. Isso levou à segunda intifada de 2000 a 2005, na qual o Fatah não apenas se juntou ao Hamas em uma campanha de ataques terroristas, mas liderou o ataque. Durante esses anos, houve 141 ataques suicidas, e o Hamas foi responsável por quase metade deles. Havia um atentado quase todas as semanas. Lugares como atrações turísticas e shoppings que costumam estar cheios de pessoas de repente ficaram vazios. Até mesmo ir a um restaurante popular se tornou um risco sério. O número de mortos em Israel foi mais de 7 vezes maior do que durante a primeira intifada, com mais de 1.100 israelenses mortos, 78% dos quais eram civis. Após um mês especialmente brutal em que 130 israelenses foram mortos, o exército israelense revidou em grande escala na Operação Escudo Defensivo. Eles esperavam parar os ataques que varriam o país, eliminando terroristas e destruindo os suprimentos usados para fazer bombas. No total, durante a segunda intifada, cerca de 4.200 palestinos foram mortos. Não está claro quantos deles eram civis, mas as estimativas variam de 35% a 50%. A segunda intifada chegou ao fim por volta de 2005 por várias razões. Uma delas pode ter sido a morte do líder palestino Yasser Arafat em 2004, mas outra pode estar relacionada à decisão de Israel em 2004 de se retirar de Gaza no ano seguinte. Essa decisão, por sua vez, foi um fator importante na próxima fase do desenvolvimento do Hamas. A retirada de Israel de Gaza criou um vácuo de poder no qual foram realizadas eleições palestinas e o Hamas ganhou inesperadamente. Essas eleições e a violência que se seguiu finalmente romperam o já dividido governo palestino. O Fatah manteve o controle da Cisjordânia, enquanto o Hamas assumiu o controle completo de Gaza, e muitas outras coisas aconteceram depois. E hoje, no ano de 2023, depois de 50 anos e um dia, infelizmente o Hamas abriu fogo contra Israel, que decretou guerra. Não existe certo em uma guerra, só existe sofrimento e perdas. Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva para saber mais sobre essa história.